uma saia para mim assim. Uma vez eu pedi para ela, faz uma saia dessa para mim. Ela fez 7 e me trouxe uma de cada cor. Você imagina assim, sabe, a generosidade, as coisas. Eu vou no Fábio, cabeleireiro, na Adriana, eu vou lá, eles me tingem o cabelo, me pintam. Fábio, quanto? Não, imagina que eu vou cobrar da minha mãe. A Adriana e o Fábio me fazem tudo. Eu falei, gente do céu! Eu falei, é uma generosidade atrás da outra. E nós temos muitos exemplos desse aqui na igreja. É gente que vem, que faz as coisas. Eu lembro uma vez que eu levei o meu filho africano lá no Alex. O Alex falou assim, eu falei, eu preciso de uma blusa de frio para ele. O Alex deu a blusa de frio, deu a calça, deu a blusa, deu o sapato, deu tudo para ele. Gente generosa. Pastora Cláudia, eu tenho um monte de bijuteria, preciso até usar, que esse negócio aqui não dá nem para usar direito. Ela traz dia da mãe, dia do pai, dia da avó, dia das crianças, dia de tudo. Ela me traz as coisas dela. E vai mais um monte de gente aqui generosa, que a gente vê essa generosidade. Nós vimos o pastor Arão uma vez pregando aqui, falando assim que a pessoa foi lá e deu uma gravata, ganhou 5. Você dá um vestido, 3, 4 lá, sapato teu, você ganha. Você dá outra coisa, você recebe. Por que eu estou te falando isso? Porque a alma generosa prospera. Nós não podemos ser avarentos. Nós precisamos doar as coisas. Não estou falando de coisas velhas só não, de casa, que você já usou. Não, eu estou falando uma alma generosa. Aurelinda esses dias me trouxe como chama, máscara linda, maravilhosa. Tem gente que me deu um monte também, coisa linda, maravilhosa. Gente, alma generosa, gente doadora. Nada fica sem Deus olhar, sem Deus ver. Mas eu quero te dizer uma coisa: a alma generosa é aquela que traz o dízimo com muito amor no coração. 10% do que eu ganho eu deposito com generosidade, com amor. Isso daí é um dever meu. Agora eu posso ser mais generosa ainda trazendo oferta. Uma oferta de gratidão. Eu sarei, eu fui curada, eu coloco uma oferta de gratidão na igreja. Eu ganhei um filho, ponho uma oferta de gratidão. Na África tem igreja que não chega de todo mundo, vai e põe oferta de gratidão, mas não é uma vez só no culto, não, são várias vezes. Pelos filhos, eu fiz uma viagem, fui abençoada, não teve acidente nenhum, eu ponho uma oferta de gratidão. Meu filho se formou, teve a formatura, eu ponho uma oferta de gratidão. Então a alma generosa, ela prospera. Aí pergunta, por que tem gente que é próspera e consegue prosperar muito mais? Vai ver na Bíblia. Vai ver na Bíblia. A quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Então eu vou te desafiar a entregar o teu dízimo com alegria, e a entregar oferta com alegria, oferta de gratidão, oferta de todas as formas, e dar para as pessoas também. Entrega na igreja, mas dá também para o povo. Dá comida, dá oferta, dá o que você puder, e você vai aprovar o tanto que você vai receber muito mais. Amém? Põe a mão aí para frente e vamos orar. Fala: Senhor meu Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor, e eu quero ser uma pessoa generosa. Abra o meu coração. Eu repreendo toda avareza na minha vida. Toda avareza eu não aceito em nome de Jesus. Mas eu quero ser mais e mais generoso, mais e mais generosa, porque eu sei que o Senhor dará muito mais para a minha vida. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém, amém. Agora você pode entregar a tua oferta, teu dízimo, e vem com alegria, oferta de gratidão, dízimo. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
crianças. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Estenda tua mão para cá, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas crianças lindas. Obrigado, Deus, porque é fruto do nosso ventre. Obrigado que é como flecha nas mãos do guerreiro. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida delas, grandes homens e mulheres de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe as professoras, que seja um culto abençoado com o fluir do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Queria que você aquietasse tua alma. Cara, eu tenho algo precioso para falar com vocês, poderoso, que alegrou meu coração. É uma mensagem que alegra o meu coração e eu quero trazer nessa noite para vocês. Então abra o teu coração. Seu Luiz, vê se o senhor mais com alguém pega aquele quadro da águia ali, fazendo favor. Glória a Deus. Abra a tua palavra em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda epístola de Coríntios capítulo 5. Quem achou diz amém. Capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Repita comigo, fala assim: eu que estou em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Diga amém. Abra em Romanos capítulo 6. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha para mim, a Bíblia fala, está bem claro, que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, para que, com o objetivo de, assim como Cristo foi ressuscitado, nós, eu e você, pobres mortais, andemos em novidade de vida. Sim ou não? Êxodo capítulo 16, versículo 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte,
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Olha para mim, queridos, esse texto fala a respeito do maná, do pão que caiu dos céus, que alimentou o povo de Israel durante os 40 anos do deserto. E a ordem dada por Deus para Moisés era o seguinte: vocês não recolham pão para guardar ele, o pão que vocês recolherem vai ser a porção diária para você comer naquele dia. Todo dia vocês vão recolher o maná para se alimentar com a porção diária. Só que alguns ansiosos, alguns talvez descrentes de que no dia seguinte viria o maná dos céus, o que eles faziam? Colhiam a porção diária e juntava mais um pouquinho de pão para o outro dia, para garantir o seu para o dia seguinte. Só que a Bíblia fala que no dia seguinte dava bicho, cheirava mal. O maná, ele não prestava para o dia seguinte. Não adianta você tentar se alimentar, querido, do pão de ontem. E é esse o tema que eu quero trazer para você. O pão de ontem já não presta. O pão de ontem já cheira mal. O pão de ontem já não tem a capacidade de te alimentar. Nós lemos alguns textos da Bíblia que falam que aqueles que estão em Cristo são nova. Não, me ajuda aí, irmão. São nova. Assim como fomos sepultados com Cristo pelo batismo, também fomos ressuscitados com Ele, para que andemos em o quê? Novidade de vida. Foi isso que nós lemos. E a Bíblia fala que o maná de ontem não serve para hoje. Pastor Leonardo, o que você está querendo dizer com tudo isso? Você vai entender, querido. Na verdade, tudo isso surgiu no meu coração por causa que a Roberta, minha esposa, falou assim: Léo, pinta um quadro para mim. Eu gostava muito de pintar, e faz talvez uns 10 anos que eu não pinto mais. Eu pintava quando eu era normal, quando eu tinha tempo. Agora está complicado. Para pintar você tem que ter tempo. Você senta ali, dá uma pinceladinha, dá uma outra. Tá? A Kátia, minha secretária, já me cantou umas 20 vezes para eu pintar um quadro para ela. Falei, desculpa, eu não vou pintar não, não tem tempo para pintar não. Mas esse aqui foi eu que pintei. Esse quadro fica ali na sala pastoral. Mas por que eu trouxe ele? Eu não sou um exímio pintor, gente, longe disso, eu sou dentista. Mas esse quadro é um quadro que minha mãe gosta muito, porque é um quadro de uma águia, né? E ela fala que tem a visão da águia e tal. Então eu deixei para ela e fica ali na sala pastoral. Mas o que eu quero falar é da tela em branco. E talvez todo pintor, todo mundo que já pintou, você sabe do potencial de uma tela em branco. Cara, quando eu chegava e comprava uma tela, você colocava ali no cavalete de pintura uma tela em branco, e aquela tela, ela pode se transformar numa obra de arte maravilhosa. A Mona Lisa, um dia, foi uma tela em branco. A Noite Estrelada de Van Gogh, que é famosíssima, um dia foi uma tela em branco. E quando você olha para uma tela em branco, ela tem o potencial de continuar em branco, ou ela tem o potencial de se transformar numa obra de arte. Talvez numa águia, talvez numa outra pintura linda, maravilhosa, talvez numa Mona Lisa, talvez numa Noite Estrelada, e tantas
tantas outras pinturas, tantas outras obras de arte. Seu Luiz, devolve, por favor. Não estou fazendo merchan de minhas pinturas, eu não as vendo, não dependo disso, e não pinto também. Então, era só uma ilustração. Agora, todo livro, todo best-seller começou com um caderno em branco. Todo livro de poesias começou com um caderno em branco. Você vê O Pequeno Príncipe, você vê obras literárias maravilhosas, eram um caderno em branco. Agora, nós estamos começando 2021, e no meu entender, nós temos diante de nós uma tela em branco, querido. A tua vida, a tua história, daqui 20 anos, daqui 30 anos, ela vai ser contada, e o dia de hoje pode ser decisivo na tua história. Muitos vivem do passado, muitos se alimentam de algo que receberam de Deus no passado, achando que o maná e que as experiências que você já teve com Deus te alimentam, te sustentam. Escuta, não. Por isso que Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse o quê? O pão nosso de cada dia nos dai daqui um mês, nos dai semana que vem. Não, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um processo diário, querido. Então você tem diante de você a oportunidade de escrever uma nova história. Pastor Leonardo, mas o meu passado é terrível, o meu passado é pecaminoso, você não sabe o tanto de coisa errada que eu já fiz. E daí? Você tem a possibilidade de continuar fazendo essas coisas erradas, de continuar este livro da tua história pecaminoso, triste, vergonhoso. Sim, você tem esse direito, você tem o livre-arbítrio. Mas escute, você tem hoje um livro em branco, uma tela em branco, e você tem o pincel nas mãos. Você tem a possibilidade de construir uma nova história, de escrever uma nova história na tua vida, querido. Uma história de vencedor, uma história de conquistador, de um grande homem de Deus valoroso, de um grande profissional, de uma grande esposa, de uma intercessora, de uma mulher de oração, de uma grande mãe. Quem disse que você precisa dar continuidade nessa história feia e ruim que você tem vivido? Não! Você pode mudar a tua história hoje. 2021 é uma tela em branco que você pode escrever de acordo com o dedo de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. 1 Samuel, não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho. 1 Samuel 9,15. Ora, o Senhor um dia, antes de Saul chegar e revelar a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem à terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Escuta, o povo de Israel clamou para Deus, falou assim: Deus, nós queremos um rei. Deus falou para o profeta Samuel o seguinte: Samuel, eu vou te enviar Saul, e você vai ungir Saul como rei de Israel, porque eu o escolhi, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Deus falou isso de Saul para Samuel. Deus escolheu Saul.
O povo clamou. Você imagina uma nação inteira clamar e Deus pensar um homem da nação e falar assim: esse aqui eu escolhi para ser rei de Israel. Foi isso que aconteceu com Saul. Agora eu quero ler o final da vida de Saul para você. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, o filho de Jessé. Repita comigo, fala assim: vá pro velho.